Lições bíblicas. E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Hoje a lição de número 9, o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14 do Evangelho de João. Vamos ver, vimos o capítulo 13, o capítulo 10, capítulo 5, 4, 3. Vamos lá então para o texto áureo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí, gente, olha que maravilhoso. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí replicou-lhe Filipe: Maravilha também. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Olha que promessa maravilhosa. Porque eu vou para junto do Pai e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele é o caminho de verdade. Ele é a verdade, não uma parte dela, 100%. E Ele é vida. Lembra da aula passada? Eu sou a ressurreição e a vida. Pois é, esse é Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Não deixa não o nosso coração se perturbar, Senhor. Nosso coração se entristecer, nosso coração se magoar com as coisas desse mundo. Que a esperança de Cristo, que a esperança de Cristo em nós, a esperança viva da volta do Senhor para nos buscar, possa realmente aquecer o nosso coração nesse dia. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. E Jesus continua dizendo no capítulo 14: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Primeiro, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Lembra do Novo Testamento, Paulo dizendo que nós somos templo do Espírito Santo? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Uma promessa maravilhosa. Não vou deixar vocês sozinhos. Eu sou o mesmo ontem, hoje, sempre, para sempre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Mais uma pergunta. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós?
Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-nos, vamos daqui. Vamos lá para a introdução. Ao declarar essa verdade, Cristo se revela também como a única esperança de proximidade com o Pai, a presença de um Consolador ao lado deles e certeza de vida eterna com Deus. Que maravilha! Assim como os discípulos que possuem compreensão limitada acerca do caminho, na nova vida como seguidores de Cristo e da suficiência da graça, semelhantemente enfrentamos dúvidas e incertezas que tentam comprometer a nossa fidelidade ao Senhor. O cuidado com a vida espiritual requer disciplina e foco para não confundirmos as prioridades à medida que trilhamos o caminho, que tem seu aspecto árduo muitas vezes. Ele é o caminho para a reconciliação com Deus Pai. Você não pode criticar os discípulos. Talvez você falasse as mesmas perguntas, fizesse os mesmos comentários. Eu também não posso. Eu tenho que aprender com a vida deles e dar graças a Deus por isso. Jesus é a verdade, não apenas parte da verdade. Tudo em Cristo e na sua mensagem é verdadeiro, absoluto, definitivo, incondicional, imutável, conclusivo e universal para todas as pessoas em todo tempo. Sua vida perfeita proporcionou o único sacrifício permanente e definitivo pelos pecados que cometemos contra Deus. Quem se confia a Ele recebe perdão de pecados e vida eterna nele. O escritor aos Hebreus ele diz que era necessário um sacerdote que não morresse como os outros. Quem é esse sacerdote? Sumo sacerdote, Jesus Cristo, porque Ele deu a vida dele. Ele não tinha pecado. Então, vamos crer nisso, vamos viver, vamos praticar isso, à luz sempre da palavra. Em Cristo, podemos conhecer de modo pleno o que mais claro se pode conhecer a respeito do próprio Deus. À medida que nos relacionamos com Jesus, temos a nossa vida transformada e renovada pela ação de quem? Do Espírito Santo. Vamos lá para a reflexão dessa lição. Anunciamos as verdades de Cristo muitas vezes sem nenhuma dificuldade. Mas será que quando chega a nossa vez de acreditar nelas, temos convicção e fé para tanto? Vou te dar um exemplo. Um dia eu estava observando um irmão cumprimentando um pastor da nossa igreja. Ele disse assim: e aí, pastor, como é que está a sua dor no joelho? O pastor disse para ele assim: meu irmão, eu vou vivendo a cada dia de uma vez. Nós vamos pelejando, mas com fé em Cristo. Vou melhorar. Ele falou assim: vai mesmo, vai mesmo. E o pastor perguntou para ele: e as suas dores, irmão? Aí ele disse para o pastor assim: ah, pastor, não tem jeito não. A gente vai ficando velho. Começou a murmurar em cima de algo que ele tinha dito para o pastor. Por que para o pastor vai funcionar e para nós não funciona? Por que para os outros funciona e quando chega a nossa vez nós estamos abatidos? Não deixe que isso sobrevenha sobre a sua vida. Permaneça firme. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Lembre-se disso. Convicção e postura. Nós precisamos ter isso. Fique de olho para você não perder isso. Somos incentivados, desafiados e testados o tempo todo naquilo que cremos, se verdadeiramente seguimos a Cristo no caminho. Ao abordar as dúvidas e incertezas que costumam surgir na jornada cristã, ao mesmo tempo que identificamos as certezas e convicções próprias de um cristão, descobrimos em Jesus a força e orientação essenciais para ultrapassar dificuldades e experimentar uma vida abundante na presença de Cristo. A vida sem a presença de Jesus torna-se insuportável. Sem Ele, não existe uma vida verdadeira. Ele nos dá sentido e significado. Que maravilha! O discurso de Jesus não se limitou à lavagem dos pés, nem tampouco à ceia. No capítulo 14, ele continua a consolar aqueles homens simples e muito amados. Após sua morte, eles não estariam sozinhos. Compreendemos então a importância daquelas palavras sobre Jesus dizendo que ia enviar outro Consolador. Tomé declara que não sabia para onde Jesus iria,
Você já deu graças ao Senhor pela pergunta do discípulo? E aí que vem a resposta maravilhosa. Eu sou o caminho, Tomé, a verdade e a vida. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. E mais uma vez, nós vemos os fariseus, os escribas, os anciãos querendo acabar com a vida do Senhor. Aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho da cruz a seguir apontava para um cenário glorioso. Qual? A cruz. Moradas celestiais, vou preparar lugar para vocês. A igreja do Senhor Jesus aguarda a sua volta. A expectativa desses lugares celestiais e do retorno move o nosso coração em direção a este caminho. Assim como Tomé, Pedro, Judas, Filipe, Natanael, os outros discípulos todos, não podemos deixar de manifestar nossas dúvidas com relação às declarações de Jesus. São elas que muitas vezes nos aproximam do Mestre. Nesses momentos de incerteza, muitas vezes ouviremos a voz suave do Senhor, nos consolando, nos exortando e nos amando. Vamos ser como o Mestre. Vamos dedicar tempo àqueles que tiverem questionamentos para fazer a respeito do Evangelho, das ministrações de Jesus Cristo. Tenha paciência para ensinar. Judas acompanhou Jesus, agora o Iscariotes, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos. Por isso, não depositou fé suficiente no Filho de Deus, traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele não reconhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade. Seu anseio do Messias restringia-se às questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Nada além disso. Não confunda suas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada ao lado de Cristo, ok? Ele está no caminho com a gente. Cristo é a tão sonhada verdade. Mesmo que nossa trajetória traga enormes desafios que tentam abalar nossa fé nele, olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E lembre-se também, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível conhecer a Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Ele é singular, único, exclusivo e indispensável. Não somos salvos por forças ou princípios espirituais, mas por uma pessoa, Cristo Jesus. 100% homem, 100% Deus. Um novo e vivo caminho foi aberto aos homens, basta crer e confessar sua fé nele, em Cristo. Automaticamente cai o muro que o mundo tenta sustentar para impedir que o homem pecador encontre em Cristo a sua redenção final. Reconciliai-vos com Deus. Cristo é a fonte e o doador da vida eterna. Então, nada mais justo que declarar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O preço pago foi total e definitivo, uma vez por todas. Ter Jesus Cristo como caminho, verdade e vida traz direção, consolo, confiança, esperança nos momentos mais difíceis e incertos. Será que você pode agradecer neste dia por essa maravilha que está acessível a todos quantos quiserem? Jesus é para todos. Então, tenha uma semana abençoada. Fique em paz e até a próxima aula em nome de Jesus. Um abraço e até breve.